Boa tarde, turma. Vamos lá para a nossa aula de hoje, História, 4 de março de 2021. O pessoal que está entregando aí, parabéns. Quem está entregando depois não tem problema. Quem está acompanhando a aula aí de tarde, ótimo. Quem está entregando e assistindo as aulas no outro dia, ou à noite, ou pela manhã, não tem importância. O importante é fazer. O que não pode é acumular muita atividade, pessoal. Acumulou muita atividade, se perde, não segue a linha ali de atividades. Quando for fazer lá na frente vai ficar muito mais difícil. Então tem que ser no dia a dia e tirando as dúvidas, tá bom? Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre os povos nômades e sedentários. A gente vai para um campo da história mais antiga e vocês precisam saber porque vocês são alunos inteligentes e não podemos ficar para trás, tá? Professor, mas é um pouco difícil essa matéria, não é não? Então, tem que acontecer o quê? Fazer as atividades de forma que a gente consiga, né, acompanhar, senão vai ficar muito mais difícil depois. São atividades do quarto ano, tá bom? E que precisam ser aprendidos no quarto. Não adianta a gente jogar lá para frente, não. É quarto ano, o professor tem que dar atividade de quarto ano. Vamos aprender e vamos para frente, senão o povo passa a gente para trás, beleza? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco sobre essas diferentes formas de vida. As primeiras comunidades se estabeleceram próximo aos rios. Então, lá nos homens das cavernas, né? O que acontecia? Eles começaram a ficar mais perto dos rios pela necessidade de terra fértil, a água para a agricultura. Então, onde tinha rio, onde tinha água, eles procuravam ficar ali nesse lugar. O domínio da agricultura permitiu, ou seja, eles começaram a plantar. Aqui agricultura, você plantar. Então, o que aconteceu? Facilitou o processo de sedentarização, isto é, a passagem da vida nômade dos grupos de caçadores e coletores para a vida sedentária de agricultores. Então vou explicar um pouquinho. Vida nômade. O professor vai ver um pouquinho lá embaixo e vocês vão ver os vídeos aí, que vocês vão entender um pouquinho. A vida nômade, pessoal, quem tinha vida nômade, né? Era um grupo de pessoas que não ficavam num lugar, que nem a gente somos nômades ou somos sedentários, uma vida sedentária. Não é que a vida sedentária não é no sentido de saúde, viu? Quem tem a vida sedentária na questão da ciência é o pessoal que não faz nada, tem preguiça de tudo, come comida que não pode, vai ficando gordinho, gordinha, depois aí vai querer fazer um regime, porque está muito parado em casa, né? Nessas épocas de pandemia, né? Não tem muito o que fazer, mas pode fazer uma atividade, jogar um pouquinho de bola em casa, fazer um alongamento, fazer uma caminhada, né, com segurança. Então, se a gente tem uma vida, tá em casa, né, nós temos uma vida mais sedentária. Então, naquela época, acontecia o seguinte: antigamente, o ser humano, quando foi se desenvolvendo, ele tinha uma vida nômade, ou seja, eles caminhavam para um lugar, ficavam um pouquinho, depois ia para outro, acabou a comida, acabou a caça, eles iam procurando principalmente comida, eles iam em busca de alimentação, onde tinha animais para se alimentar, frutas, eles ficavam naquela, acabou, vai buscar em outros lugares, então eles não tinham um lugar fixo. Essa vida, pessoal, de ir para um lugar para o outro, chamava-se, tinha uma vida de passagem de vida nômade, né? Eles eram nômades de um lugar para o outro. E de repente eles começaram a perceber que somente ir de um lugar para o outro, caçando e coletando as coisas pelo caminho, o que era mais interessante, eles começaram a perceber que estar num lugar, cuidar da plantinha, dos frutos, fazer uma criação, era muito mais seguro para eles, que eles poderiam estar encontrando inimigos pelo caminho, né, da natureza, de outros grupos, né, de animais selvagens. E aí o que acontece? A vida sedentária permitiu que eles plantassem, né, permitiu o quê? Que eles tinham uma vida mais fixa no lugar e geralmente eles procuravam um lugar onde tinha um rio, né, que podia beber a água, podia, de certa forma, molhar as plantas,
cuidar das suas plantações, e aí eles tiveram uma vida nômade, uma passagem da vida nômade para uma vida sedentária, mais no lugar, né? Então vocês vão assistir os videozinhos aí, dois que o professor colocou, tá? Explicando um pouquinho melhor. E aí vamos lá. Estudos realizados por historiadores e arqueólogos. Historiadores é aquele que estuda tudo aquilo que foi passado. E a arqueologia, né? Eles fazem um estudo ali de momentos históricos, fazendo as escavações, né? E olhando cavernas, esse tipo de coisa. Indicam que o cultivo das primeiras plantas ocorreu no Crescente Fértil, região que se estendia do vale do rio Nilo, lá no Egito. Então, ó, eles perceberam que isso começou a ocorrer lá perto do rio Nilo, lá no Egito, até as margens dos rios Tigres e Eufrates, onde atualmente se localiza o Iraque. Então, lá no Oriente Médio, se vocês entendem um pouco mais de geografia, nós estamos na América, né? Lá o Oriente Médio fica entre a Ásia e a África, lá quase no meio entre o Japão e a China, fica do outro lado do mundo, é um pouquinho bem mais para lá, bem entre o meio ali, né? Então tá nesse caminho aí, um pouquinho da África e um pouquinho da Ásia. Então aí eles começaram perto dos rios fazer as primeiras agriculturas aí, né, para se estabelecerem, fixarem num lugar só. Então, ó, quem é nômade, ele não tem sem habitação fixa, ou seja, ele não tinha uma casa onde eles procuravam ficar, e eles eram caçadores e coletores. Eles caçavam e coletavam frutas, vegetais que eles poderiam estar se alimentando, né, pelo caminho. Então os nômades tinham essa característica de ser caçadores, coletores e não tinha lugar para morar. Agricultura, período neolítico, desenvolvimento das primeiras civilizações. Aí começou, né? Eles começaram a ficar no lugar, aí desenvolveu a agricultura, começaram a plantar, né? E esse período foi chamado de neolítico e desenvolveu as primeiras civilizações, ou seja, os primeiros povos. E o sedentário, eles cultivavam a planta, né? Esse povo que começou a aprender as técnicas de plantio e começaram a domesticar os animais, começaram a criar galinha, essas coisas, cavalos, porcos, esses animais que a gente tem hoje, que ainda naquela época eles começaram a fazer isso. E desenvolveram alguns instrumentos, né, de técnica, de irrigação, de cerâmica, de tecelagem, que construía a sua própria roupa, né, a sua própria parte de se protegerem do frio, né? Cestarias, que são os cestos, moagem, que eles começaram a moer, sejam, por exemplo, a cana, para o suco da cana, ela é moída, então é chamado de moagem, né? Entre outros. Vamos lá? A importância das mulheres na agricultura. As mulheres nessa época foram muito importantes, pessoal. Por quê? Vamos lá, vamos saber. Pesquisadores acreditam que as mulheres eram, em geral, responsáveis pela coleta. Está escrito colega, também está errado aí a digitação. Coleta de raízes e frutos. E isso levou a observar que a semente das plantas, uma vez enterrados no solo, davam origem a novas plantas. A observação dos ciclos da natureza e o crescimento das plantas tornou-se possível a introdução da agricultura. As primeiras plantas a serem cultivadas foram trigo, cevada, arroz, lentilha, linho, raízes, legumes, frutas, entre outros. Olha só, então as mulheres que tinham esse hábito, né, o homem tinha mais o hábito de estar ali, mas fazia a força mais bruta, ia caçar, ia fazer outras coisas. E o serviço mais leve ali, que não tão leve, né, que na questão das plantinhas, elas começaram a observar isso, que as sementes eram por elas que nasciam outras árvores, né? E foram através delas, essa observação das mulheres, né? Por isso que elas foram importantes, a observação delas, né? O trabalho delas, que possibilitou o crescimento e o desenvolvimento da agricultura, né? Então aí aí olha só as mulheres aí, né? Uma imagem, né?
que eram as grandes responsáveis na parte de agricultura, por isso que elas foram tão importantes. E vem as atividades aí. Está na hora de colocar em prática nossos conhecimentos sobre o assunto da aula. 1. De acordo com os historiadores e arqueólogos, em que região surgiu a agricultura? Então tá lá no comecinho do texto, onde surgiu a agricultura. Aí vocês olhem, voltem o vídeo e dão uma olhada e vocês vão saber de onde surgiu. Aí, ou só ler lá, tá no mapa também. 2. Por que os pesquisadores acreditavam que as mulheres colaboravam no surgimento da agricultura? Por que elas foram tão importantes? O professor acabou de explicar por que elas foram importantes, né? Pode colocar com as suas palavras ou ler o textinho lá. Por que as primeiras comunidades preferiram morar perto dos rios? Por que morar perto dos rios seriam melhores? Seria melhor para se fixar ali, né? Tem uma explicação por que perto do rio é melhor. E 4. Quais foram as primeiras plantas a serem cultivadas? Também está no textinho, na explicação do professor. Boas atividades, pessoal. Obrigado a todos que estão fazendo. O professor está à disposição para tirar qualquer dúvida. Abraço, até mais.